pessoal, tudo bem? Vamos hoje então dar continuidade à genética, né, que nós começamos ao passado. E aí, dentro da genética, né, a gente conhecia como é que a gente pode representar o genótipo dos grupos sanguíneos, porque os grupos sanguíneos também são uma característica, né, são características herdadas. Mas antes, né, da gente conhecer aí como a gente representa os genótipos dos grupos sanguíneos, vamos falar um pouco, né, desses grupos sanguíneos para vocês primeiro, né, se situarem, relembrarem essa parte. Então, a gente chama de sistema BO, porque em pesquisa, né, os cientistas, através do exame, né, de sangue de humanos com outras espécies de animais, como coelhos e macacos do gênero Rhesus, perceberam que haveria a presença de determinadas substâncias no sangue e que essas substâncias seriam proteínas. Então, essas substâncias, proteínas, encontradas aí no sangue, né, das pessoas e de outros animais, eles deram o nome dessas proteínas de proteína A e proteína B. E verificaram, né, em laboratório que a maior parte das pessoas apresentavam essas proteínas, a proteína A, a proteína B, ou até mesmo as duas, né, proteínas presentes, mas cerca de 15%, né, de pessoas, né, observadas em laboratório verificaram que essas pessoas não apresentavam nem a proteína A nem a proteína B no sangue. Então, por isso, né, deram o nome de sistema ABO. E aí vamos verificar as características, né, de cada grupo, né, sanguíneo para a gente poder chegar então a esse genótipo e a esse fenótipo. Então, quem é do grupo sanguíneo A, através de exames, né, em que a gente pode detectar, porque o que eu falei para vocês, né, o genótipo é o conjunto de genes que o indivíduo possui que a gente representa através de letras, né, que eu vou mostrar isso depois aqui para vocês. E que esse genótipo representado aí, né, através de letras, eles vão exatamente identificar a que proteína no sangue dessa pessoa está sendo encontrada. Então, se a pessoa é do grupo sanguíneo A, essa proteína, né, que a gente chama de aglutinogênio ou antígeno, encontrada na membrana das hemácias, esse indivíduo, portanto, terá a presença desse aglutinogênio, dessa proteína que é a proteína A. E que naturalmente o corpo produz, né, o que a gente chama de anticorpo, que são as aglutininas, né, como eu falei, né, chamadas também de anticorpos, na parte líquida do sangue, que é o plasma. Então, se existem, né, as duas proteínas, a proteína A e a proteína B, só vai existir o que a gente chama de anticorpo anti-A e anti-B. Então, veja bem, se a pessoa tem a proteína A nas suas hemácias, o anticorpo dela natural vai ser o anti-B, porque se ela tivesse anti-A, reagiria contra essa proteína que ela tem, certo? Então, ela tem a presença da anti-B. Quem é do grupo sanguíneo B tem o aglutinogênio B e, portanto, anticorpo anti-A. Quem é do grupo sanguíneo AB, a gente encontra nas hemácias desse indivíduo as duas proteínas, a proteína A e a proteína B. Mas, em compensação, não vai ser encontrado nenhum anticorpo natural relativo a essas proteínas, porque senão, obviamente, reagiria contra as proteínas que o próprio corpo tem. E quem é do grupo sanguíneo O não apresenta nas suas hemácias nenhum desses aglutinogênios, desses antígenos, dessas proteínas. E aí, naturalmente, ele vai ter os dois anticorpos, tá? Anti-A e anti-B. A partir daqui, né, dessa montagem, né, pode-se verificar também no laboratório, né, a gente pega lâminas de vidro e coloca amostras de sangue nessas lâminas e coloca nessas lâminas de sangue anti-A, anti-B e anti-RH. E aí o que reagir, o que der de resultado, né, analisado nessas placas, nessas lâminas de vidro, a gente pode fazer a verificação, a tipagem desse sangue quanto ao sistema BO e quanto também ao fator RH, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, olha lá, os grupos sanguíneos, para quem pode, né, de quem pode, né, receber e para que grupos eles podem doar. Então, quem é do grupo sanguíneo A
pode receber tanto de A, né, porque aí não vai reagir contra o sangue dele, e de O, porque O não tem nenhum aglutinogênio para que ele possa reagir. Quem é do grupo sanguíneo A pode doar tanto para A quanto para AB. É só verificar aqui o porquê. Olha lá, AB não tem nenhum anticorpo, então não tem problema, né? Ele pode doar para essa pessoa, porque a pessoa vai receber essas proteínas, né? A, né? Aí no caso, essa proteína, e não vai ter nenhuma reação contra isso, porque não tem, né, nenhuma aglutinina. Pelo mesmo motivo, quem é do grupo sanguíneo O pode receber de B e de O e doar para B e para B. Quem é do grupo sanguíneo AB pode receber de todos, porque olha só, ele não tem nenhuma aglutinina para reagir contra aquilo que ele está recebendo, contra a proteína que ele está recebendo, certo? Em compensação, só pode doar para AB, só pode doar para ele mesmo, porque, né, ele tem aqui, ó, a presença das duas proteínas. Quem é do grupo sanguíneo O pode receber somente dele, porque olha lá, ele tem anti-A e anti-B, então ele pode receber de A? Não, porque vai reagir contra essa proteína. Ele pode receber de B? Não, porque vai reagir contra essa proteína, porque ele tem anti-B também. Em compensação, ele pode doar para todos os grupos, porque ele não tem nenhum aglutinogênio que faça também com que reaja, certo? Então, em função disso, a gente tem como doador universal o grupo sanguíneo O e como receptor universal o grupo sanguíneo AB. Quer dizer, o verdadeiro doador universal é o indivíduo do grupo O do fator RH negativo, porque por ele não ter o fator, ele não vai fazer com que o sangue da outra pessoa, né, que está recebendo esse sangue, reaja. Receptor universal, AB, o verdadeiro receptor universal é o A positivo, né? Tá certo? Porque ele pode receber tanto quem tem o fator quanto a pessoa que não tem, certo? Mas isso em relação ao fator RH, a gente vai ver agora, ok? Vamos lá, né? Vamos falar agora do fator RH. Mas antes da gente falar do fator RH, vamos colocar logo o genótipo, certo? Vamos colocar logo o genótipo em relação a esses grupos sanguíneos. Então a gente vai ter, né, o fenótipo, que é a característica, portanto, a característica que a gente está analisando é grupo sanguíneo, e o genótipo são genes relacionados à determinação desse grupo sanguíneo que a gente representa através de letras, certo? Então, o que convencionou, né, que foi, né, virou uma convenção, a representação desses genótipos seria pela letra I, maiúscula ou minúscula, certo? Então, deixa eu só colocar aqui primeiro, tá aqui, ó, A, B, AB, e ó, então o alelo, né, o gene alelo que representa essa característica, o grupo sanguíneo, né, esse fenótipo, vai ser a letra I. E existe, né, então há, né, que a gente chama, né, uma codominância entre o alelo I, isão A e isão B, certo? Então os dois são dominantes, então não tem aquela coisa de, né,
isão A, isão B ser mais, né, dominante, mais dominante do que o outro, não. Ambos são dominantes sobre o gene alelo recessivo, que é o izinho, tá certo? Então, entre, né, os alelos isão A e isão B, né, a gente chama de alelos, sobre, como eu falei, então, sendo, né, ambos dominantes sobre o alelo izinho. Tá? Então ficaria assim, né? Isão A é igual a isão B, né? Que os dois são codominantes, né? Entre eles há uma codominância, né, entre esses dois alelos, que são dominantes sobre o gene alelo izinho. Lembra que eu já expliquei isso para vocês? Letra maiúscula vai estar representando o gene alelo dominante, letra minúscula, gene alelo dominante, recessivo, perdão. Letra maiúscula, gene alelo dominante, letra minúscula, gene alelo recessivo. Então vamos ver como é que a gente pode representar. Então quem é do grupo sanguíneo O, certo? Ou AB, ou B, ou A gente vai verificar se esse indivíduo, que foi descoberto também isso através de exames, se esse indivíduo ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Definições essas que eu já dei para vocês, que eu expliquei para vocês aula passada, que a gente tem exercício lá na plataforma, né, que eu já postei lá para vocês. Então o indivíduo, né, que é do grupo sanguíneo a forma da gente representar os genótipos é a seguinte: esse indivíduo ele pode ser tanto um indivíduo heterozigoto quanto um indivíduo homozigoto. Heterozigoto, genes alelos para uma determinada característica. Homozigoto, indivíduo que tem genes alelos idênticos para uma determinada característica. Então, se ele pode ser heterozigoto, ele pode ser isão A, izinho, olha lá, indivíduo heterozigoto, carregando lá o gene, né, que ele está determinando, ou isão A, olha lá, indivíduo homozigoto dominante. Quem é do grupo sanguíneo B? Mesma coisa, pode ser um indivíduo heterozigoto ou um indivíduo homozigoto. Então, isão B, izinho, isão B, isão B. Ficou horrível isso aqui. Quem é do grupo sanguíneo B, ele tem dois alelos já distintos. Então, a gente só tem uma forma de representar. Então, a gente não vai dizer se é homozigoto ou heterozigoto, tá? Simplesmente a gente representa por isão A e isão B. Quem é do grupo sanguíneo O? Para esse indivíduo, porque isso é uma característica recessiva, ser do grupo sanguíneo O, né? E para o gene recessivo se manifestar nesse indivíduo, esse gene ele tem que estar em dose dupla. Então, se o gene recessivo a gente representa pela letra minúscula, ela tem que estar assim, né? Porque tudo isso é herança. Um vem do pai, outro vem da mãe. Um vem do pai, outro vem da mãe. Um do pai, outro da mãe, tá? Então é uma herança genética em que esses alelos vêm a partir do processo de fecundação, né? Dos pais, das mães, né? Para que haja uma combinação, né, entre os alelos e isso seja herdado e caracterize você. Então os grupos sanguíneos, assim como eu falar, né, do fator RH, são características herdadas. Lembra que eu falei para vocês, né, que o fenótipo é a característica visível, que você olhou para o indivíduo e você está, né, enxergando essa característica, olhos claros, olhos escuros, né, cabelo castanho, cabelo louro, enfim, né, ou detectáveis através de exames. Então você vê que o fator RH, grupo sanguíneo, a gente só pode saber se esse indivíduo, né, qual que ele tem a partir de um exame. Certo? Então, né, a gente tem essa forma de representar. Em relação, né, ao fator RH, é o seguinte: quando eles analisaram, né, o sangue de uma espécie de macaco do gênero Rhesus, a gente escreve assim, tá?
Deixa eu apagar logo isso aqui, aí eu vou mostrar esse RH, esse fator RH. Agora, fator RH. Certo? Então, eles verificaram que na análise da amostra, né, desse sangue do macaco rhesus, quando entrou em contato, né, esse sangue com sangue de certas espécies de coelhos, eles verificaram que esses coelhos produziam anticorpos, uma reação contra esse sangue que estava sendo recebido dessas espécies de macaco do gênero rhesus. E aí eles começaram a testar também sangues humanos, né, e comparar. Aí o que eles chegaram, né, que conclusão eles chegaram? Eles começaram a verificar que de uma amostra de 100%, numa amostragem de 100%, 85% das pessoas apresentavam, né, esse fator, né, e 15% não apresentavam. Bom, então vamos examinar melhor, observar melhor esses sangues. Então eles chegaram à conclusão de que pode haver também esse antígeno presente na membrana das hemácias, que também se recebe por herança, tá certo? Então foi dado o nome de fator a esse antígeno, e RH em homenagem ao gênero, né, de macaco que deu início ao estudo, a essa pesquisa. Então, em homenagem ao rhesus, que é o gênero, né, de uma espécie de macaco, olha lá, RH, eles deram o nome então dessa substância que foi encontrada também no sangue, certo? Deixa eu só colocar aqui, tá? Então, antígeno encontrado em 85%, como falei para vocês, né, das pessoas no sangue, né, das pessoas testadas. Certo? E no sangue de macacos do gênero rhesus. Então, ó, esse antígeno, tá? Ele está presente na membrana plasmática das hemácias. Então você vê que nas hemácias, por herança, né, do sistema BO e do fator RH, você pode encontrar nas pessoas a proteína A, a proteína B, as duas proteínas, nenhuma das proteínas, esse antígeno RH, ou não encontrar também. Então, né, vamos representar aqui no quadrinho os genótipos relacionados agora ao fator RH. Então, quem tem, né, a presença desse fator na membrana das hemácias, ela portanto, RH positivo. E aí, como é que a gente representa o genótipo desse indivíduo? O indivíduo ele pode ser homozigoto, Rzão, Rzão, ou heterozigoto, Rzão, Rzinho. Quem não tem esse fator na membrana das hemácias, ele é RH negativo. Como é que a gente representa esse genótipo? Por letras minúsculas em dose dupla, porque se trata de uma característica recessiva. Então só tem esta forma da gente representar. E doação e recebimento, igual que nós vimos dos grupos sanguíneos. Mesma coisa, olha lá. Quem é RH positivo, ou seja, quem tem esta proteína, ela pode
receber de quem não tem? Sim, porque o sangue dela não vai reagir, né? Esse indivíduo não tem. Ele pode, né, doar para quem é RH positivo, né, negativo? Não, claro que não, porque imagine você não tendo esse fator e receber esse fator. Seu corpo fatalmente vai reconhecer como um corpo estranho, certo? Então, quem é RH negativo só pode doar e receber dele mesmo, de negativo. E o positivo? Pode receber de um negativo, porque não vai reagir do sangue dele, e pode doar para alguém que nem ele, tá? Então, olha lá, RH positivo pode receber de negativo ou de positivo, mas doar somente para positivo. Quem é negativo só pode receber dele mesmo e pode doar para um positivo, certo? E aí vamos, né, conhecer então agora, né, passar para um outro assunto, que são as moléculas, né, de DNA e RNA. São os ácidos nucleicos, certo? Que vocês já devem ter ouvido várias vezes, mas não conhecem, né, estruturalmente essas moléculas. Então, vamos lá. Então, ácidos nucleicos. Então, os ácidos nucleicos, né, que são DNA e RNA, esses ácidos nucleicos eles vão ser encontrados, né, no núcleo das células que são eucariotas e dispersos no citoplasma das células procariotas, né, porque não tem a membrana nuclear para envolver e proteger esse material genético. E aí, né, do que né, esses ácidos nucleicos, essas substâncias são substâncias ácidas, por isso são chamadas de ácidos, tem na sua composição. Então, olha lá, vou botar aqui, ó, presentes no núcleo das células eucariotas ou eucarióticas e no citoplasma, ou seja, disperso, né, no citoplasma das células procariotas. Bom, então do que os ácidos nucleicos, né, como eu falei, são formados? Então são compostos, né? Então eles são formados por várias unidades que a gente chama de nucleotídeos. Mas o que são, né, esses nucleotídeos? Então, esses nucleotídeos, por sua vez, são constituídos por, então, lá, um grupo fosfato, ou seja, eles têm fósforo na sua composição. Eles têm, né, um açúcar, que é um monossacarídeo, né, composto de 5 carbonos, então por isso que a gente chama de pentose. E essa pentose pode ser a desoxirribose ou a ribose, vai depender do que a gente está analisando, se é a molécula de DNA ou se é RNA. Então eles têm um grupo fosfato, tem fósforo, tem a presença de um açúcar, que é uma pentose, e tem o que a gente chama de bases nitrogenadas, que recebem nomes. Quais são os nomes dessas bases nitrogenadas? Então a gente tem a adenina,
citosina, guanina, a timina e a uracil ou uracila, tanto faz, tá? Que a gente representa então, né, pela letra U. Certo? Mas aí a gente, né, se tanto o DNA quanto o RNA tem grupo fosfato, tem uma pentose e tem as bases hidrogenadas, o que então vai diferenciar nessa estrutura química dessas moléculas do DNA para o RNA em relação à pentose e em relação a essas bases nitrogenadas que a gente vai ver, tá certo? Porque na molécula de DNA, né, vamos passar agora, né, essa comparação, né, de DNA para RNA, né? Então vamos ver quais são 3 diferenças, tá certo? Não só na composição química, mas também em relação, né, à estrutura em si, né? Então quais são essas diferenças aí? Então, enquanto o DNA ele é uma dupla fita na forma, né, helicoidal, como se você pegasse uma escada e retorcesse essa escada. Então ele é formado por uma dupla fita. Então ele tem 2 filamentos. O DNA é formado por 2 filamentos. Cada filamento você vai ter lá os nucleotídeos, um ligado com o outro através dessas bases nitrogenadas. E o RNA é uma fita simples. É apenas uma sequência de nucleotídeos, apenas um filamento. Então já é a primeira diferença. Então, olha lá, dupla fita em hélice. Fita simples. Né? Então você vê que, né, o DNA é assim, ó, como se fosse lá uma escada, tá? Vocês já devem ter visto isso. Então você tem ali, né, vamos representar aqui, ó, um grupo fosfato, né, a pentose e mais a base hidrogenada. A mesma coisa do outro lado aqui, né, o grupo fosfato, né, a pentose e a base nitrogenadas, eles vão se ligar. Então ficaria assim, né, fosfato, aí ele vai estar ligado, né, com 5 carbonos e aqui a base nitrogenada, certo? Então você tem de um lado e de outro. Aí aqui, ó, uma coisa, lá de cá, né, o outro nucleotídeo sendo representado. Então tá lá. Então tem e mais a bolinha aqui. E elas vão estar ligadas. Eu botei esse aqui mais compridinho. E essas bases nitrogenadas estão ligadas aqui por pontes de hidrogênio. Pode ser 2, 3. Então você tem lá, né, o fosfato, a pentose, aqui ó, pentose, que é fósforo na química a gente representa pela letra P, né? E aqui é a base nitrogenada. Isso no caso do DNA, tá? Tô representando aqui uma molécula de DNA, uma sequência, DNA. Aí aqui, ó, ligado pela outra base. Então esse filamento ligado com esse filamento. Aqui, ó, pentose e o grupo fosfato. Então, ó, por exemplo, certo? Já o RNA não, né? Ele tem lá uma fita simples só, fita única. Segunda diferença é na pentose. Então, a pentose do DNA é o que a gente chama de desoxirribose. E a pentose do RNA é a ribose. Isso aí é uma sigla, né, em inglês, pela própria composição química. Ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico. A terceira diferença, eu falei para vocês, são 3 diferenças, né, entre DNA e RNA, na sua molécula, é em relação às bases nitrogenadas. Então, de base nitrogenada, certo? Vou botar aqui uma base nitrogenada. O DNA tem o quê? Adenina, guanina, citosina e timina.
Bases nitrogenadas do RNA. Tem adenina, tem guanina, tem citosina, mas não tem timina, tem uracila. Então a diferença está aqui, ó. DNA não tem uracila, mas RNA tem. DNA tem timina, né? E o RNA não tem timina, tá certo? Então adenina, guanina, citosina. Adenina, guanina, citosina e timina, tá certo? E aí como é que essas bases, né, vão se ligar? Eu falei, né, através de pontes de hidrogênio, que são ligações químicas, e aí eu vou, né, colocar aqui para vocês. Mas antes, né, deixa eu falar da importância do DNA. Então qual é a função, né, no caso é DNA? Então a função do DNA, desse ácido desoxirribonucleico, é determinar as características genéticas desse indivíduo. Então, através de toda essa informação biológica contida na molécula do DNA, vai ser passada através dos genes, porque, né, junto com o RNA vão ser produzidos esses genes, vai ser passado para a formação desse indivíduo no momento da fecundação. Então, ele é também responsável pelo processo de hereditariedade na reprodução. Ok? Deixa eu botar aqui em cima. E depois eu apago o restante, tá? Então, DNA, função. Vamos lá. Determina as características genéticas na reprodução e é responsável pela hereditariedade, ou seja, transmitir as características de geração em geração. E aí, como é que essas bases nitrogenadas, né, se ligam, né, como eu falei? Então, através de ligações de hidrogênio. Então, as bases nitrogenadas se ligam por ligações de hidrogênio. Então é uma ligação específica, tá? A gente vai ver agora quais são essas ligações. Hidrogênio, certo? Então a adenina, né, ela vai estar sempre ligada através de duas ligações de hidrogênio com a timina e vice-versa. Então se tem adenina aqui, daqui tem que estar, para estar ligada tem que ter timina. Se tem timina aqui, do outro lado tem que estar adenina. E a citosina, através de 3 ligações de hidrogênio, se liga à guanina e vice-versa. Então, por exemplo, se num problema qualquer, né, te dão uma sequência dessa molécula de DNA e pede a fita complementar, porque o DNA é formado por uma dupla fita, qual é essa fita complementar? Se você sabe isso aqui, você vai saber qual é a fita complementar, tá certo? Então, por exemplo, né? Um exemplo aqui, né, de uma sequência aqui. Vamos dizer que essa fita, né, de DNA, a sequência esteja assim, ó, adenina, timina, guanina, adenina, citosina, adenina e timina. Aí eu peço a fita complementar, porque o DNA ele se duplica, tá? Toda célula vai entrar em divisão, esse DNA se duplica, né? A gente chama de duplicação do DNA. Então a gente tem que ter a formação de uma fita complementar, né? Então aqui é a fita complementar.
Então, como é que ficaria? Onde tem adenina, na fita complementar tem que ter timina. Adenina, olha lá, citosina, timina, guanina, timina, adenina. Pronto, responderam a questão. Certo? Isso é questão de vestibular, né? Tá? Então aí você consegue, né, verificar que existe o pareamento dessas bases nitrogenadas de maneira específica, tá certo? Então, existe o processo de replicação do DNA, da duplicação do DNA, e que a montagem vai sendo assim. Então, enzimas vão separar essas duas cadeias, né, essas duas cadeias de nucleotídeos. Novos nucleotídeos vão chegando, porque a gente tem esses nucleotídeos que a gente consome, né, através da nossa própria alimentação. E aí a gente vai formando de uma molécula de DNA mãe, a gente origina duas moléculas de DNA filhas, certo? E é um processo semiconservativo, a gente chama de processo semiconservativo, porque um dos filamentos do DNA da mãe, né, DNA original, vai servir de molde para a fita complementar, né? Então ela sempre se conserva, né, em parte. Bom, e o RNA? Qual é a função, né, do RNA? É produzir proteínas juntamente com o DNA. Ou seja, toda a informação que está contida no DNA vai ser transcrita para um dos tipos de RNA para que haja então a tradução desse código genético. E aí formem-se os aminoácidos que vão se ligando até formar um polipeptídeo, uma proteína, tá bom? Então a função, né, do RNA é síntese de proteínas, produção, tá? Tá certo? E a gente, né, ele é produzido, né, no caso esse RNA, ele é produzido com base em um molde de DNA. Então ele é produzido com base em um molde de DNA, certo? Por exemplo, né, eu dei essa sequência aqui de DNA, vamos pegar esse exemplo mesmo, e essa sequência aqui, eu quero que se forme um tipo de RNA que a gente chama de RNA mensageiro, porque existem 3 tipos, tá, de RNA. Deixa eu botar aqui, ó. São 3 tipos, tá? O RNA mensageiro, que é aqui, né, a informação que está aqui contida nesse código vai ser transcrita para ele. O RNA transportador, que vai estar trazendo os tipos de aminoácidos para serem reconhecidos, né? Aliás, depois eu vou botar aqui, ó, RNA-M, tá? Mesma coisa, a gente chama assim, ó, RNA mensageiro. RNA-T é o transportador. E RNA ribossomal, certo? Ou ribossômico. Vocês já estudaram a função dos ribossomos, né? Produzir proteínas. RNA-R. Quer dizer, os 3, né, tipos de RNA vão estar trabalhando juntos com a molécula de DNA para a formação dos genes, tá certo? Então, para produzir proteínas, é preciso ter, depois da transcrição, o processo de tradução. Então, para se produzir proteínas, tem 2 processos. Transcrição, que é passar essa mensagem contida no DNA para o RNA mensageiro, e depois, a partir do momento que vão, né, se unindo os aminoácidos, vão se formando as proteínas. Aí você tem a tradução.
né? Mas, enfim, o importante aqui é vocês conhecerem essas moléculas de RNA, tá certo? E aí, o RNA, ele primeiramente está presente no núcleo também. Quando vai fazer o processo, né, de formação de proteínas, ele do núcleo vai passar para o citoplasma. Então, por exemplo, né, se agora, né, eu dou uma outra fita, né, uma outra sequência de DNA, vamos dizer que eu bote aqui, ó, o DNA e esteja nessa sequência de bases nitrogenadas: adenina, adenina, citosina, guanina, timina, citosina. E peço, né, que você forme, ou que passe, né, vamos dizer assim, essa informação para o RNA mensageiro, ou seja, o processo que a gente chama de transcrição. Então, como é que vai ficar? Se as bases são sempre complementares, né, e RNA não tem timina, só tem no lugar da timina vai ter uracila, onde tem A, você vai botar timina? Não, você vai botar uracila, olha lá, ou uracil, tanto faz. Citosina, sempre com guanina, guanina com citosina. Timina é com adenina, adenina RNA tem. Timina com adenina, citosina com guanina. Então aqui você já fez o processo que a gente chama de transcrição. Então você está passando a informação do DNA para o RNA. Quando esse RNA mensageiro, né, ele se unir em trabalho com o RNA transportador e o ribossômico, em que o RNA transportador ele vai estar trazendo aminoácido para ser reconhecido por esse código aqui, o ribossômico vai estar permitindo com que esses aminoácidos saiam, né, dessa fita aqui, se unam e a gente forme as proteínas no processo que a gente chama de tradução. Então, como eu falei para vocês anteriormente, para formar as proteínas é preciso passar por um processo de transcrição e depois a leitura de todo esse código na forma de proteínas, que é o processo de tradução, ok? Bom, gente, então é isso. Espero, né, que eu tenha conseguido atingir aí vocês, que vocês tenham conseguido, né, entender. Dúvidas, por favor, coloquem lá na plataforma. Os exercícios que eu postei, né, para hoje são exercícios do início, né, da aula passada, que eu expliquei para vocês, e posteriormente as outras aulas a gente vai colocando mais exercícios até referente a esses conteúdos que eu vou passando para vocês, que são conteúdos mais novos, tá? Mais recentes, ok? Então, tchau e tudo de bom para vocês.